Oi pessoal, boa noite. Vamos iniciar nossa live aqui. Vamos aguardar o pessoal entrar. Vamos iniciar nossa live com o Rodrigo Tramonte, nosso convidado de hoje para falar sobre políticas públicas. Estou aqui arrumando algumas coisas também no computador para ir acompanhando com vocês. Vamos lá. Aguardar o Rodrigo entrar para a gente iniciar. Oi, Fabi, boa noite. Fabiana Rosa já está aqui com a gente. Vamos aguardar o pessoal. Vamos iniciar nossa live com o Rodrigo Tramonte. Pessoal, antes de a gente iniciar, quero dizer que a galera do Onda Azul tá toda morrendo de saudade de ir pro mar. A gente tem falado disso algumas vezes nas nossas conversas pelo WhatsApp. Estamos com muita saudade. Oi, Márcia, saudade de você. Felipe entrou aqui também. Oi, Felipe, boa noite. Valtinho, oi, Valtinho. Saudade também. Vamos aguardar o Rodrigo entrar aqui pra gente iniciar nossa live de hoje. Rodrigo ainda não entrou, Márcia, daqui a pouquinho ele tá entrando aí. Saudade de vocês, gente, que saudade. Galera lá de Floripa, aqui de São Sebastião. Hoje a gente vai falar sobre políticas públicas, um assunto bem importante. A gente vai conversar com o Rodrigo Tramonte. Rodrigo é caricaturista, cartunista, autista adulto. Ele descobriu o autismo já adulto. E o Rodrigo, ele está bastante envolvido com políticas públicas. Ele é ativista da causa do autismo e hoje ele vai conversar aqui com a gente. Vamos aguardar ele entrar aqui. Oi, Thelmo. O Thelmo também já entrou. Vamos ver o Rodrigo. Vamos esperar o Rodrigo chegar. Tema de fundamental importância, né, Márcia? Eu acho que vocês vão ter uma surpresa aí em Floripa, hein? O Rodrigo tá trabalhando bastante aí pelas políticas públicas e vai ampliar esse trabalho dele, né? A gente vai aguardar o Rodrigo entrar aqui. Vamos só esperar um pouquinho. Rodrigo, cadê você? Pessoal, o Rodrigo, ele se aproximou das causas do autismo desde quando ele soube do diagnóstico. Eu o conheci em uma palestra, que foi a primeira palestra que ele deu lá em Florianópolis, na Universidade Federal. E foi muito legal, assim, estar na primeira palestra dele e depois assistir ele crescendo nas palestras que ele faz. E hoje ele é um palestrante incrível, as pessoas adoram o Rodrigo, eu sou apaixonada por ele. Ele é um caricaturista, um cartunista incrível também. É meu amigo, eu gosto demais dele. Eu admiro muito o Rodrigo, não só pelo trabalho, mas pelas conversas que a gente tem. Boa noite, Ditão. Rosângela do Rai. Oi, Rosângela, que bom te ver aqui. Aguarda aí que o Rodrigo já tá chegando para falar de políticas públicas com a gente, hein? E, enfim, o Rodrigo é meu amigo, eu gosto muito de conversar com ele, não só pelas questões relacionadas ao autismo, mas pela pessoa que ele é. Ele é um cara incrível, ele tem uma visão de mundo e ele faz reflexões fantásticas. O Rodrigo tá me dando oi aqui no WhatsApp, gente, deixa só eu responder para ele. Eu tô com o computador aqui do lado. Vou dizer para ele que eu já tô ao vivo aqui. Tava respondendo aqui para ele no computador que eu já tô ao vivo aqui pelo WhatsApp, gente. Enfim, o Rodrigo é um cara muito especial mesmo de conversar. Ele tem umas reflexões muito legais a respeito da vida, da forma como as pessoas se enxergam e enxergam os outros. E isso, eu digo que é independente de autismo, assim, ele tem uma visão da sinceridade do autismo, a preocupação de como entender as pessoas,
de trabalhar pelas pessoas, né, que precisam de um entendimento um pouco diferente. Rodrigo entrou, vou chamar ele aqui para conversar com a gente. Mando o Rodrigo, vou esperar um pouquinho ele entrar. Oi, Rodrigo! Oi, bem, Sandrinha? Tudo, e você? Também. Saudade enorme, hein? Uhum, eu Essa, também. essa pandemia não deixa nem a gente passear pertinho, imagina passear longe, né, Rodrigo? É verdade. Eu tava com um monte de viagem programada, né? Só que aí. Inclusive aqui para Ilhabela, né? Exato. Pessoal, eu tô falando de Ilhabela, o Rodrigo tá falando lá de Floripa. Floripa de São José, Rodrigo? Floripa. Lá de Floripa. E eu tava contando um pouquinho, Rodrigo, para as pessoas, antes de você entrar, do quanto eu te admiro, do quanto eu sou tua Uhum, fã, não só pelo seu trabalho, mas pela pessoa incrível que você é. E eu tava uhum, falando pra eles que você, assim, é meu amigo mesmo, né? A gente se conheceu numa primeira palestra que você fez e desde então eu é vejo seu verdade. crescendo tanto. É verdade, né? Eu É, vejo seu você trabalho. estava na minha primeira palestra, né, Sandrinha? Eu lembro até hoje. Exatamente. E eu fico feliz de ver o quanto você cresceu não só profissionalmente, Rodrigo, mas também o quanto você cresceu como pessoa, assim. Eu estava contando para as Uhum, pessoas que estão já que aqui bom. o quanto eu te admiro por isso, a tua visão de Uhum, mundo, as tuas reflexões, enfim. Eu estava uhum, contando um pouquinho para elas antes de você chegar. Estou com o computador aqui do lado para me auxiliar. Desde 2013 você está nessa causa, né, do ativismo em relação às questões do autismo. isso. Você já foi homenageado na Câmara de Vereadores, tanto de Florianópolis como de São José. Participou de uma sessão lá na Câmara dos Deputados, que foi bem Isso. importante falar de políticas públicas, né, Rodrigo? Enfim, é, teu exemplo é inquestionável e todo mundo conhece, mas eu queria Uhum, que agora a gente conversasse um pouquinho, então, sobre essa questão toda das políticas públicas que a gente tinha meio que conversado um pouco antes, para você nos contar um pouquinho mais aí, Rodrigo. Conta pra gente a sua história e essa entrada aí na questão de políticas públicas. tá, então a minha história, então, Sandrinha, minha história é meio comprida, né? Que eu já tenho quase 40, né? É, eu tô Ou, fazendo 40 em outubro desse ano. uhum, É bastante história para contar, né? Só. Como é que é? É, só focando em algumas partes importantes da minha vida. Então, na escola eu sempre tive bastante dificuldade nos estudos, porque eu não tinha um auxiliar de sala, eu não tinha. Eu não tinha material escolar adaptado. Não, na uhum. verdade, só aprendi o que é um psicopedagogo depois que eu comecei a. Depois que eu descobri o que é autismo. E é Eu não sei se. importante falar que você passou por tudo isso sem saber do diagnóstico correto, né? Você Isso, passou por tudo isso e você só foi descobrir o diagnóstico depois, com 30 e quantos, Rodrigo, foi que você descobriu? 30 mesmo. Com Ah, eu 30, tive. 10 anos só que você sabe desse diagnóstico, né? Na verdade, quando eu tava dos 30 para os 31 que eu descobri. Então parece que uns 9 anos. Uhum. E aí, Rodrigo, como é que foi para você depois dessa descoberta? Ah, isso aí foi algo que eu ter descoberto a minha condição, foi algo que melhorou bastante a minha vida. Uhum. É, muita gente. Peraí, eu só mostrando, mudando aqui um pouco o tom da conversa, né? Ó, tem uma outra novidade para te contar, né? Acho que eu já te contei, mas contando aqui para quem tá vendo a live. Eu tava morando sozinho, tava morando com os pais até o começo desse ano. Agora eu consegui alugar um apartamento para mim. Sério? Parabéns! Isso. E é importante, É, é a segunda tentativa já de morar sozinho, né, Rodrigo? eu já morei sozinho antes, na verdade, quando eu tinha emprego fixo.
Só Eu que lembro. aí, eu vou mudar aqui para o meu quarto, que aqui já tem meu livro também, né? Aqui tem alguns materiais que eu posso mostrar. Uhum. Eu já morei sozinho antes, mas quando eu estava trabalhando fixo. Então, uma Uhum. das coisas que eu quero comentar aqui na live, que eu consegui arrumar emprego, mas eu nunca durei muito neles. Uhum. Isso A na gente época que eu não sabia que eu sou autista. Tá, sim, Sandrinha, pode continuar. Imagina, a gente conversou isso, né, Rodrigo, dessa inclusão, tanto na escola, que você não teve os recursos que hoje são de direito, mas que também nem sempre são de fato. Isso, Ao mesmo tempo, as questões relacionadas ao trabalho, essa inclusão laboral, muitas vezes tem de direito, mas você não tem de fato. Hoje existe um direito, né, existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que abrange todos os autistas, e também existe a lei isso, berenicipiana, que a gente chama de lei berenicipiana, né, que também isso. abrange especificamente o autismo, mas a gente sabe que a lei, ela existe, tem recursos lá importantíssimos para a vida de vocês em todos os aspectos, de vocês autistas, eu digo, né, em todos os aspectos, mas, no entanto, nem sempre isso acontece de fato, né? É verdade, Sandrinha. É que essa questão das leis para outros tipos de deficiência, né? Para o cego, surdo, Down, deficiente físico, já tem alguns direitos, já tem algumas leis, já tem alguns benefícios sociais, já tem essa adaptação da sociedade para com eles. Mas no caso do autista, isso ainda está iniciando, né? Ainda é muito Uhum. recente. Eu vejo ainda também que a gente tem uma situação importante no caso do autismo, né, Rodrigo? A gente comenta assim, dentro do próprio autismo existe um universo, né? É tanto Sim, peculiar cada um, e aí às vezes uma adequação que é necessária para um não é uma adequação necessária para o outro. No caso de surdos, por exemplo, a maioria da adequação é a questão que precisa de um intérprete, que precisa de equipamentos que tenha braille, né? Enfim, e aí isso. ajuda bastante. Mas no caso de um autista, para o outro muda muito, né? É. É por isso também que tem essa dificuldade, por isso também que os profissionais têm essa dificuldade de encontrar um método pedagógico, um método um tratamento, um medicamento que tem o mesmo efeito com todos, né? Justamente Uhum. porque um autista nunca é idêntico ao outro. Exatamente. Tem até alguém que falou isso, né, Sandrinha? Se você conhece uma pessoa autista, você conheceu um autista. Todos, Exatamente. todos os autistas, cada um tem várias diferenças entre si. Uhum. Eu lembro, Rodrigo, de uma frase que você disse uma vez numa palestra que nós estávamos juntos, e você disse assim: Eu tenho autismo, mas eu sou o Rodrigo, né? É Então, bem assim, isso. sou o Rodrigo, eu conheço esse, eu conheço aquele, eu conheço também sobre autismo de um modo geral, mas nem tudo aquilo ali está dizendo respeito a você enquanto personalidade, né? Isso é importante Uhum, pensar. Então, quando a gente pensa nessa questão do autismo, a gente precisa pensar muito nisso, é muito individual, né? uhum. Rodrigo, e falando das políticas públicas, conta pra gente um pouquinho como tudo isso começou na sua vida. Tá. Não, então, a propósito, Sandrinho, uma outra curiosidade. Na verdade, a gente se conheceu, eu e você nos conhecemos lá em 2012, no evento da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu Até onde eu lembro. conheci a Kika também, né? Isso, a Kika tá aqui assistindo a gente. As Kikas, né? Tem a Fire e a Santos, né? É verdade, as Kikas, as duas Kikas, né? Até quero mandar um oi para elas, né? A Kika Feyer, que é hoje a presidente da Associação Onda Azul, e a outra Kika é a mãe de um dos meninos autistas que surfam com a gente lá em E Florianópolis, né? tá. Eu não sei se você chegou a. Antes de eu entrar, tu explicou o que é o conceito de política pública. Ainda não, Rodrigo, ainda não. Tava te Então, esperando para gente poder falar sobre isso. tá, para quem não sabe, né? Política pública são esse conjunto de leis e de benefícios sociais,
de direitos pra, que visam, eu não diria assim, favorecer, né? Entender a Visam necessidade, né? oferecer as mesmas oportunidades para as pessoas com deficiência, para as pessoas que têm algum impedimento na realização de suas atividades. É isso aí. Política pública é uma lei, um direito social que tem o objetivo de oferecer a mesma oportunidade para uma pessoa que tem um funcionamento diferente. Uhum. E você falou bem, Rodrigo, não é um benefício, né? Não chega a ser um benefício, É um porque direito. é uma necessidade dela, é um É direito. exatamente isso. Não é só É, direito, é necessidade. é para atender a uma necessidade, né? Eu costumo dizer assim, um direito é algo que a pessoa já tem porque ela precisa daquilo ali. E a gente não tem o direito de violar aquilo ali, né? Com Então, assim, certeza. se é direito, é direito. Então, ela tem direito àquilo ali, por quê? Porque ela precisa daquele tipo de situação. Eu acho que fica fácil para as pessoas entenderem quando a gente pensa por que que os prédios públicos têm que ter rampa. Porque um cadeirante Uhum, não iria entrar se não tivesse rampa. Só que aí no sim. autismo a gente não vê isso, né? O que que precisa para um autista poder entender melhor uma situação? O que que precisa para que ele consiga ter acesso? E aí vem as políticas É. públicas também direcionadas mais a eles, né? São bem essas palavras-chave, Sandrinha. Adaptação e acessibilidade. Uhum. Acho que a acessibilidade é a chave de tudo, né? Até eu gostei muito do símbolo que a ONU fez, que é aquele bonequinho, não sei se vocês já viram o símbolo da Sim. acessibilidade, eu gosto muito dele porque ele não descaracteriza nenhuma deficiência e ao mesmo tempo ele coloca aquele boneco, né, com aqueles círculos, em um círculo. Então, assim, é a questão de proteção, mas ao mesmo tempo de ligação, de acesso a tudo que está em volta dele, né? Isso. Ali engloba. Exatamente, ele engloba aquilo ali. E aí, Rodrigo, como foi essa tua entrada aí com as políticas públicas? Você estava contando lá da Câmara quando a gente se conheceu. É, tem essa coincidência, né? A maioria dos eventos de autismo, dos quais eu participei, uma boa parte dos eventos de autismo que eu participei aqui em Florianópolis foram organizados pela Assembleia Legislativa, aconteceram Uhum, na Assembleia. uhum, Então eu sempre tive. Depois que eu comecei a conhecer melhor o meio autista de Florianópolis, entrei em contato com vários vereadores, vários deputados que apoiam essa causa da inclusão da pessoa com deficiência. uhum. É, até mudei bastante meu conceito em relação à política, em relação a partidos, né? Uhum. O que que Eu você também mudou no foi. seu conceito, assim, Rodrigo? Como foi essa mudança? O Ah, que que você mudou no conceito em relação a isso? aqui em relação à política, eu tinha mais ou menos a mesma visão do brasileiro médio. Que a maioria dos políticos são corruptos, são ladrão, só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em ganhar voto. Mas tem Uhum, muito político que trabalha, tem muito político que representa o povo. uhum, Porque, uhum. infelizmente, a gente está num país onde a mídia é sensacionalista. É. E existe uma É, sistemática de gestão pública que não dá para fugir, né, Rodrigo? É, a gente tem que passar por um processo, né? Nós tivemos agora. tem isso também, né? Excesso de burocracia nas repartições públicas. Uhum. E É, existe porque é até uma questão de proteção do cidadão de um modo geral, né? Nós precisamos passar por um processo. Um exemplo que aconteceu agora, recente, com o Onda Azul. O Onda Azul agora foi declarado, né, uma entidade de utilidade pública. A gente tem que passar por um processo desses. Por quê? Porque a gente tem que provar que a gente faz um trabalho que é sistemático, não está sendo por conta da pandemia, né? Mas que é um trabalho sistemático, que existe ali regras, que existe uma metodologia e principalmente que ele é oferecido de forma gratuita para as pessoas que buscam por ele, né? Então a gente tem que uhum, passar por uma série de situações e isso é da gestão pública. Não tem como fugir, né? é E verdade.
você vem agora com essa novidade para a gente de adentrar ainda mais nas políticas públicas, né? Isso. E o que você tem pensado, Rodrigo, sobre as políticas públicas para pessoas com autismo? Eu diria assim que de uns 10 anos para cá, elas aumentaram bastante, né? Eu acho que eu descobri a minha condição bem no momento que elas estão sendo discutidas publicamente. Porque Uhum, na minha infância e adolescência não tinha nada disso. Bem aquilo que tu falou, né, Sandrinha? A maioria da sociedade pensa que o autismo é só aquele. Muita gente não gosta do termo autismo severo, né? Então, o uhum, autismo clássico. clássico. Muita gente pensa que autismo é só aquele clássico, que a criança não fala, a pessoa não fala, não tem, Pet, não tem independência para fazer as atividades diárias, né? Até para comer, tomar banho, tem que ter alguém servindo, cuidando dela, né? uhum. É, desculpa, Sandrinha, queria dizer alguma coisa. Imagina, pode continuar. Tá, que muita gente acha que o autista é aquela pessoa que vive num mundo isolado, né? Uhum, Às vezes, realidade é que existem vários tipos de autismo. uhum, São vários tipos de autismo, mas todos enfrentam as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. uhum. É importante que a gente destaca sempre, né, Rodrigo, assim, principalmente a questão da comunicação e da interação social, né? Com certeza. E isso é para todos. A dificuldade, ela muda, o tipo de dificuldade que se encontra muda, mas são as dificuldades encontradas. Como que eu vou conversar com determinadas pessoas, o que conversar, esse jogo de Exatamente. cintura, entender essa maleabilidade, né? Então, assim, é o mesmo, digamos assim, é a mesma dificuldade, mas com vertentes diferentes, né? Então, a gente tem a Isso. mesma situação. E aí, agora você estava contando também no comecinho pra gente que na sua época de estudante de escola regular e ensino fundamental um, 2, ensino médio, não havia Isso. muitas questões, né, relacionadas a políticas públicas para pessoas com deficiência. Não havia muito a questão da inclusão. Estava começando, na verdade, né, Rodrigo? Com Isso. mais força, assim, no país. Você falou uma questão É. importante, por exemplo, o profissional de apoio, né? O professor, o segundo professor, o Isso. tutor, enfim, dependendo do local se chama diferente. Mas uma das coisas que eu observo é que a maioria das pessoas que têm, e aí não só autismo, qualquer deficiência, elas chegam na escola no primeiro dia, esse profissional ainda não está lá. O profissional não foi É. contratado, ele demora para ser contratado, né? É a Uhum. dificuldade que a gente tem. Não é um direito, mas ao mesmo tempo, na prática, ele não acontece como deveria, né? Bem que acontece, Sandrinha. É, na lei a gente tem esse direito, mas na realidade, né? Pô, não é toda escola que tem um professor capacitado em educação especial, com auxiliar de sala, com um psicólogo próprio da escola, parceria com psicopedagogos, né? Uhum. Falta gente nesse quadro da escola, falta É, gente capacitada nesse sentido e principalmente gente com empatia, né? é verdade, É, Rodrigo. E isso é só um exemplo, né? Uma questão de adaptação de material, uma adaptação curricular. Isso, bem essa palavra-chave, adaptação. né? Isso está na lei, mas de fato, ela ainda não é que ela não aconteça totalmente, não é isso. Uhum. Ela vem acontecendo, né? Isso é importante deixar claro, ela vem acontecendo, mas ela ainda vem acontecendo de uma maneira que não é satisfatória para todo mundo que tem acesso a isso, né? Uhum. E alguns ainda não têm acesso. É verdade. Rodrigo, como você pensa hoje assim que seria uma política pública de inclusão, por exemplo, a inclusão escolar, que fosse ideal para abranger essas pessoas? Como você pensa que seria assim? Como que você imagina isso? Inclusão escolar. Uhum, Eu imagino que tem que começar pela base, né? Pelo alicerce. A escola e os alunos eles se juntarem para entender como é isso. Ter esse trabalho de conscientização, né?
Uhum. sobre as diferenças. Uhum. Você não tem como eu disse lá, você não tem o psicó, não tem o professor capacitado em educação especial. Pô, sempre tem alguém do quadro dos funcionários da escola, do quadro docente, que tem pessoas especiais da família, né? Pô, Uhum. então, conhecer a realidade dessa pessoa, né? Tipo, o professor de geografia tem um filho autista. O professor Uhum. de química tem um filho que é cadeirante. A esposa lá do professor de educação física tem um sobrinho que é Down. Pô, pode trazer essas pessoas para a escola, fazer uma roda de conversa com eles fazerem, contarem sobre como é a realidade deles, né? Uhum. É até o que eu falo aqui no final do meu livro, né? Pô, o problema não é a falta de dinheiro. O problema Aham. a razão pela qual a realidade da pessoa com deficiência é tão difícil, não é porque falta dinheiro, é porque falta conhecimento sobre o tema. Perfeito, Rodrigo, eu concordo com você. E eu ainda digo assim, a gente só pode conhecer quando a gente se permite se aproximar. A gente tem que se aproximar e tem que aproximar essas pessoas todas da gente, né? Não tem como eu saber se eu estiver longe, eu preciso me permitir estar perto, né? Com certeza, né? Desenvolver empatia. Uhum. É, isso E- que, desculpa, é o que eu sempre falo nas minhas palestras, inclusive. Em vez de focar naquilo que a pessoa tem de diferente, tentar focar naquilo que tem de igual. Uhum. Acho que até por isso que eu consegui fazer algumas amizades no tempo do colégio, na faculdade. Porque as outras crianças viam que eu também gostava de videogame, de quadrinhos, né? Uhum. Dos desenhos que passavam na TV. Era um tema que me ajudou a interagir com elas. E aí a gente volta para um outro fator importante, né, Rodrigo? E, Não só focar naquilo que é mais difícil ou que a gente ainda não entende dessas pessoas que têm determinadas deficiências ou, né, do autismo especificamente, mas sim a gente verificar o que elas têm de potencialidade, né? O que elas têm de isso. bom ali, como que é que elas fazem, onde que elas se destacam, né? Até o que a Andrea fala na autonomia. Uhum. Até o foco da Andrea lá nas oficinas da ONG dela, da autonomia. Desenvolver o potencial, focar no potencial. É. E quando a gente tem acesso a isso que é possível para eles fazerem, ou que é o potencial, ou que é o hiperfoco, como foi o seu caso, né, Rodrigo, com Hum, os hum, desenhos, focar nisso é trazer isso para a inclusão escolar e depois até você trouxe para a inclusão laboral, né? Para esse uhum, no trabalho, assim, você teve alguns percalços, algumas situações, enfim, no seu trabalho, mas hoje você está mais direcionado, né? Você tem essa sim, direção, assim, eu uso da minha habilidade para conseguir o meu recurso financeiro, né? E isso te proporciona tanta autonomia que hoje você está podendo aí morar sozinho novamente. isso. Só essa questão aí da quarentena que complicou um pouco, né? Mas Bastante, né? eu tô conseguindo trabalhar a partir de casa com outras coisas. Uhum, Justamente por eu ter desenvolvido essas outras habilidades, né? uhum, Consegui encontrar uma alternativa. aham. E no trabalho, Rodrigo, o que que você pensa? Assim, você passou por várias dificuldades no seu trabalho, nos seus trabalhos anteriores principalmente, né? Você estava me Sim, falando, já ouvi você falando várias das coisas assim, e como é para você hoje conseguir organizar isso tudo? então. No trabalho também foi bem difícil. Que falando assim da minha vida, antes de eu ter descoberto a maioria dos meus empregos de carteira assinada, eu descobri antes de eu ter a minha condição de autista. Antes eu Uhum, descobri a minha condição, né? Ter a uhum, condição a gente tem desde que nasce, né? uhum. Exatamente. Mas Até para voltando aqui, né? mas voltando aqui que eu estava falando dos trabalhos, eu consegui eu consegui arrumar empregos por causa da qualidade do meu portfólio, do meu currículo, por Uhum. causa eu sempre levava uma pasta de desenhos nas entrevistas de emprego, o pessoal gostava bastante.
Mas aí quando eu tinha que me relacionar com a equipe, quando eu tinha que atender cliente, quando eu tinha que cumprir prazo, aí que eu me complicava. Hum, Por causa disso, ou eu pedi demissão da maioria dos meus empregos, ou eu não passei no período de experiência. uhum. A E, crítica era sempre essa, né? Só fechando aqui. A crítica uhum, era essa, pô, Rodrigo, você desenha muito bem, você é criativo, você é rápido, mas às vezes tu fura os prazos, né? Às vezes tu sim. não se comunica direito com a equipe. Uhum. Rodrigo, É. e as empresas procuraram se fazer adequações para poder continuar aproveitando a tua grande habilidade? Porque eu, pelo menos, eu fico pasma, né? Você faz um Popeye perfeito em um segundo. É, então, assim, aproveitar essa tua habilidade, as empresas buscaram adequações. Como que foi isso? Você chegou a utilizar de recursos legais para poder permanecer em trabalhos ou não? Não porque, não porque na época eu ainda não sabia que eu tinha essa condição. Mas se eu Uhum, soubesse, eu teria ido atrás disso. uhum. E É. nenhuma empresa procurou se adequar às suas possibilidades, Rodrigo, porque era muita possibilidade, era um potencial tão grande que estava sendo desperdiçado de uma certa forma, né? Eu lembro que uma das coisas que eu consegui antes de eu ter o diagnóstico foi passar o meu regime de trabalho para, em vez de 8 horas, passar para meio período. Uhum. Só que aí eles aumentaram a demanda da empresa. Isso aí aliás, isso é até uma coisa que foi tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Porque nos empregos que eu tinha, geralmente eu era a única pessoa que sabia desenhar na equipe. Uhum. Pô, eles não tinham como contratar um outro desenhista para me substituir ou para me ajudar em alguns momentos. Só que a E daí, demanda continuava aumentando. e aí, como você resolveu isso, Rodrigo? É, me lembro que teve um caso lá que eu estava trabalhando meio período e só por causa disso, cara, só que aí, ao mesmo tempo aumentou a produção da empresa. Na época Uhum. tipo, era uma empresa assim que fazia material didático para colégio. Uhum. Antes eles faziam a apostila só de cursinho, depois começaram a pegar a apostila de primeiro grau, segundo grau, né? Uhum. E aí você Aí conseguiu. eu tive que encerrar o meio período e voltar a trabalhar integral. Aham. E esse meio período você tinha conseguido isso por conta de lei? Eu consegui conversando lá com o meu empregador mesmo. Uhum. Porque hoje existe, né, essa possibilidade de adequação de horas de trabalho, dependendo do tipo de deficiência, existe hoje legalmente essa adequação. Assim como existe a questão que a gente estava conversando antes de ter um profissional de apoio desde o primeiro dia de aula em sala com uma pessoa que, né, está estudando e que tem autismo. Uhum, Mas a gente ainda vê que várias adequações não são feitas. E muitas empresas ainda certeza. contratam por conta de cotas. Uhum. Como eu comentei, ainda falta profissional capacitado nesse sentido em todas as empresas, nas Uhum. escolas. Uhum. Tá? Hoje você trabalha como autônomo, né, Rodrigo? Isso. E É, eu lembro que logo no começo desse seu trabalho você também teve quem te orientasse, quem te desse alguns direcionamentos, né? Isso isso, é importante, né? isso. Como que funcionou? Conta pra gente um pouquinho, assim. O trabalho, como eu falei. Depois que eu tive essas experiências mal sucedidas em emprego fixo, eu resolvi procurar trabalhar como autônomo. Uhum, Eu fui em Sebrae, eu entrei em alguns grupos de empresários de Floripa, uhum, comecei a ler sobre empreendedorismo, eu consegui abrir um CNPJ, né? uhum, Acho que a minha dificuldade era. Eu resolvi focar no trabalho que eu faço atualmente, que é de caricatura. uhum, O que eu queria mesmo, que era o meu sonho, era trabalhar com desenho animado, trabalhar com história em quadrinhos. Mas uhum, depois que eu conheci melhor esse mercado,
Pô, eu vi que é um mercado, eu vi que são trabalhos que não exigem, não exigem só talento, exigem flexibilidade, né? Uhum. Rodrigo, hoje, pensando nos aspectos da lei, assim, né? A gente sabe que existem hoje as leis relacionadas à inclusão laboral. O que que você Sim, os acha cotas, principalmente. isso? Hoje muitas empresas contratam por cotas, mas a gente sabe que a pessoa com deficiência que é contratada, na verdade não é aquilo ali que ela quer. Ela quer ser contratada pelo talento que ela tem, não porque ela tem um direito e muitas vezes até ela é colocada num cargo abaixo do que ela é capaz, abaixo da eficiência e da formação dela, inclusive, para que se cumpra cotas e não considerando as habilidades dela, né? Hoje, Hum. pensando, o que você acha que é um ponto importante, assim, para trabalhar, de forma geral, na gestão pública, nas leis que existem hoje, o que você acha que é importante nisso que se refere à inclusão de trabalho? Tá. Então, sobre isso que tu falou, né? Até uma coisa que eu havia comentado quando a gente estava conversando antes da live. Uhum, Isso aí não é exatamente a resposta para a tua pergunta, mas é um ponto que é interessante ressaltar. É que a maioria que bem que tu falou, tem muita vaga para deficiente, para pessoa com deficiência, mas a maioria é para vendedor, para atendimento, assistente administrativo, que uhum, mais? Tem secador de compra no mercado, auxiliar de cozinha. Pô, uhum, são empregos úteis, mas na maioria das vezes o autista tem a habilidade do autista é para outras coisas. É mais para empregos mais de bastidores, eu diria assim. uhum, É, até uma coisa que só completando aqui, a gente vai num site de classificados, num site de anúncio de emprego, tem vaga para todas essas funções que eu falei, mas pô, cadê emprego para paleontólogo, geólogo, biólogo, é, engenheiro de robótica, uhum, matemático, né? Não professor de matemática, matemático mesmo. uhum. Pô, então, essas áreas aí são áreas que têm. Eu diria que até por isso que, infelizmente, o nosso país não investe tanto em ciência, em pesquisa. É verdade. Porque a maioria dos órgãos não conhece o pessoal que é capacitado nisso. O pessoal que Uhum, se dedica a esses temas mais restritos. Mas a uhum. maioria dos autistas se dedica a eles. Ou tanto Volta. autista aí que sabe. Tu sabe, né, Sandrinha? Tu mesmo tem alguns pacientes, alguns alunos que são assim. Tanto Uhum. autista que sabe todos os nomes científicos dos dinossauros, né? Tudo, Tem tudo. tanto de departamento de geologia, paleontologia de universidade, precisando de um bolsista, precisando de um pesquisador e não encontram. Uhum, uhum. Outro dia eu vi uma charge, Rodrigo, que eu achei muito interessante, assim, era um cadeirante e ele estava chegando para o emprego dele e aí a pessoa que estava contratando, né, parecia ser diretor, o chefe dizia para ele assim, ah, como que eu devo lhe chamar? Ué, pelo meu nome. Ele, ah, então tá, pode começar ali a ajudar determinado profissional dentro daquela empresa. Ele disse, não, mas espera aí, eu sou formado em direito, né? E aí ele, opa, eu me posiciono, ele se posicionou, né? A Silvia está dizendo aqui, ó, a potência do ser humano independente da sua condição, né? Somos todos potentes. Volta a É, isso. exatamente. Muitas vezes se vê ainda a pessoa com deficiência, e principalmente o autismo, e eu acho que aí tem um agravante, Rodrigo, que talvez você possa falar um pouquinho mais sobre isso. A pessoa que tem autismo, ela não consegue dar uma resposta rápida ou falar assim, olha, eu consigo mais, eu não vim aqui para fazer isso, eu vim para fazer tal coisa, e se expressar de uma maneira que ao mesmo tempo seja bem educada, né? Mas que diga para aqueles contratantes que ele tem potencial para mais, que ele pode fazer aquilo lá que está sendo proposto, né? Talvez de uma maneira diferente, talvez num prazo diferente, num horário diferente, mas que ele pode fazer, né? É exatamente isso, Sandrinho. Outra coisa que é importante falar, que é por isso que é por causa disso que o autismo é considerado deficiência. Que é uma Uhum, deficiência na teoria da mente, que é uhum, justamente essa capacidade de se comunicar socialmente, com clareza.
Uhum. Tipo, até um exemplo que até aqui que me contou, né? A Fire. Uhum. Tipo, a pessoa tá com sede, mesmo sem. Você tá com sede, mesmo sem ninguém te perguntar nada, mesmo sem Uhum. você falar nada, alguém pegar e te oferecer uma água. Uhum. Isso Exatamente. aí é teoria da mente, né? A gente adivinhar o que a pessoa precisa sem que ela diga nada, sem que ela se Uhum. expresse de uma forma visual ou verbal. E Exatamente. né, é aí que tá a deficiência do autista. Uhum. E essa dificuldade de expressão acaba mascarando um potencial, muitas vezes, É, né? às vezes quando a gente consegue se expressar, acaba se expressando de uma vez só, né? Uhum. Acaba se expressando com um rompante assim, de agressividade. A gente acaba Uhum. sendo muito agressivo na hora de se expressar. Uhum. Tipo agora, né? Eu tô falando alto, né? Tô falando com um olhar fixo, mas, pô, na Uhum. minha cabeça eu tô falando normal. Aham. Você está falando normal, Rodrigo. Você É, está mas às falando. vezes eu fico exaltado, né? Quando eu tô falando de um assunto que me interessa, às vezes eu fico exaltado. Uhum. E hoje você tem essa percepção, mas ao mesmo tempo, algumas vezes você não percebe isso. Ou. Eu não percebi antes de eu saber que eu sou autista. É aí Uhum. que por isso que o diagnóstico precoce é importante, né? Uhum. Uhum. Porque aí a pessoa tem essa noção de quando tá agindo como ela mesma e quando tá agindo como o autista. Aham. Agora eu tenho essa noção, quando eu tô sendo o Rodrigo Tramonte, eu tô sendo o Rodrigo autista, o Rodrigo desenhista, o Rodrigo palestrante. Uhum. É isso que é Rodrigo, importante. É isso que faz. Até uma coisa que eu queria comentar, Sandrinha, uma frase que eu queria. Uma frase que eu queria até falar aqui. uhum. Muita gente fala que eu sou um exemplo de superação, né? Mas eu me vejo assim mais como um exemplo de autoconhecimento. Uhum. É um Ótimo. exemplo de autoconhecimento, porque só depois que eu conheci melhor a mim mesmo é que eu consegui dar um rumo na minha vida. Uhum. Rodrigo, eu acho fantástico isso que você está dizendo, que assim, é conhecer a si mesmo, não só pelo te reduzindo a um diagnóstico de autismo, mas conhecendo você, Rodrigo, né? Aqui tem alguém Isso. perguntando, Silvia, perguntando com que clareza você consegue Eu li ter. aqui também. Então, assim, é um autoconhecimento, e isso não é porque é uma pessoa com autismo, mas é para todos nós termos autoconhecimento e perceber as nossas reações É, perante isso, né? Perceber como que a gente age. E aí eu acho que é importante, né, Rodrigo? Isso vem de anos de terapia, isso vem de isso. anos de estudo. Respondendo a pergunta da Silvia, é exatamente isso que falou. Foi todo um processo. Exatamente, o quanto isso é importante, né? É importante que a Ó, gente, pessoal, André aqui com a gente. Oi, o André André. acabou de entrar. O André E acabou quanto, de entrar aqui. é, o quanto é importante que a gente faça esse autoconhecimento e que aí, a partir da gente, a gente possa levar isso para os outros. Hoje você tem uma voz no mundo do autismo, Rodrigo, que muitos autistas não têm. E não tem porque não tem esse processo de autoconhecimento ainda, né? E talvez não consigam ter pelas suas condições, enfim. Mas hoje você tem uma voz dentro da comunidade autista que ela é forte, que ela é muito importante. Com certeza. E por isso também a tua possibilidade de lutar pelas políticas públicas que já existem para que sejam mais efetivadas. Ó, ela dizendo que você tá lindo, hein, Rodrigo? Eu fiz a barba antes de entrar na live. É. Então, assim, você poder ter essa voz dentro de uma gestão pública, né, como ativista e também de outras formas, mas de uma maneira que você traz voz para pessoas com autismo que não conseguem nos dizer isso, Isso. né? Isso é fundamental, assim. Você tem aí é algo muito gostoso de se fazer, é um Uhum, desafio, mas também é muito gostoso, né? E a gente certeza. ouvir. Ó, a Andréia falando que você tem uma voz e um corpo, eu concordo, É. Andréia. Outra novidade, né, Sandrinha? Eu tô emagrecendo, tô fazendo dieta. Olha, isso aí, eu percebi no seu rosto, hein, Rodrigo? Tirei a papada, né? Pra Ó, sumir o papo. viu, gente? Olha só, tá vendo aí, ó, o Rodrigo tá se cuidando, tá vaidoso, É, né? E também é do autista. E muitas vezes a mas gente não é acha. pra. Mas sabe, Sandrinha? No fundo eu tava fazendo isso mais pra impressionar as pessoas, né? Uhum.
tentar chamar atenção além do trabalho. Uhum. Para as meninas, as mulheres solteiras que me conhecem, Tá não ficarem bonito, falando que só meu trabalho é lindo, né? eu entendo, eu sei como é que é. Mas agora eu mudei essa percepção também, né? Mudei esse foco também. Acho que no fundo eu estava focando demais na pessoa que estava interessada, estava esquecendo de focar em mim mesmo. Quando a Uhum. gente faz uma dieta, compra uma roupa bonita, mas faz isso pensando em si mesmo, em a gente ficar feliz, é aí que as Uhum. outras coisas fluem. Exatamente, concordo com você, Rodrigo. As coisas fluem de um modo geral, assim, né? Tipo, aí tu entrou nesse. Eu posso falar da tua vida aí, né? Tipo, tu entrou aí no projeto do Onda Azul e conheceu o Telmo. É verdade. Onda Azul foi uma coisa que você fez pra você mesma, né? Sim, com certeza, né? Na E que verdade, fez porque você te deixa feliz. exatamente. E eu sinto tanta falta do Mundo Azul, e é uma coisa que a gente faz com tanto carinho, né, Rodrigo? Você sabe, você já participou aqui, já participou aí em Florianópolis, já surfou aí em Florianópolis, né? E isso, Pô, eu queria ir num outro evento, né? vai Queria ter, estar de novo. vai ter, vai ter. Mas uma coisa que eu acho muito legal, Rodrigo, você falando isso, assim, é que você tem mais força ainda, né? Você assumir essa voz, você assumir esse corpo, como diz a Andrea, né? Você vir assim, na linha de frente para dar voz para essas pessoas, para que essas pessoas sejam escutadas, para que as leis, os direitos não sejam violados, é de uma importância enorme, assim, porque se é uma pessoa com autismo fazendo isso diretamente, tá se olhando aí na câmera, Rodrigo? Tentando ver que eu tô sem pedestal aqui. Tá lindo. Se é Que uma eu tenho pessoa essa visão de artista, né? Nem é de autista, de artista. Tentar assim, ficar olhando qual é o enquadramento é melhor. aham. Então, Rodrigo, voltando ao que eu estava falando, se é uma pessoa com autismo falando sobre os direitos e digamos assim, o cumprimento desses direitos de uma maneira adequada, de uma maneira certa, né, de uma maneira que deve ser mesmo, é muito diferente de uma outra pessoa que não vive essa realidade na pele. Concorda Uhum, comigo? com certeza. Até por isso que eu resolvi. Até por isso que eu resolvi fazer esse trabalho de ativismo. Não, até por isso que eu resolvi. Me despertou essa vontade aí de entrar para a vida política também. O Uhum. trabalho que eu faço é. Até a minha primeira palestra. A imagem que eu projetei de mim mesmo foi do autista que desenha bem, do cartunista autista. Mas, pô, eu consegui ter essa oportunidade porque eu sou de uma família que tem. Eu sou de uma família de classe média alta, né? Filho de Uhum. professor universitário da UFSC. Uhum. Então sempre tive acesso a plano de saúde, a terapias, né? Sim, Eu estudei em escola pública. Pô, você teve recurso, né, Rodrigo? não adianta eu ficar me mostrando. Então não adianta eu ficar me mostrando como um autista de sucesso, autista que sabe desenhar, que fez um livro, que apareceu na Fátima. Uhum. Uhum. Assim, outra novidade, ô Sandrinho. Hum. Em breve eu vou estar fazendo, vão sair historinhas minhas, feita que eu fiz para os gibis do Maurício de Souza. Vai sair? Sim, em junho deve sair uma revistinha com uma historinha que eu fiz. Que legal, Rodrigo. Rodrigo, Mas aí. Oi? você tá com a segunda edição do Onda Azul aí, do Onda Azul não, desculpa, do Humor Azul aí Ah, eu contigo? tenho sim. Tá aqui. Gente, essa é a segunda edição do livro Humor É, Azul. Tem a mas primeira aí. edição. Eu tive a honra de ser representada na primeira É, edição. não, tu tá aqui também. Tá, eu vou abrir. Eu virei a câmera aqui para mostrar o livro. Mostra pra gente. Tá, com licença. Esse livro, gente, é a segunda edição do livro Humor Azul. O Rodrigo tem a primeira edição. Ó, o livro tem Olha uma eu aí Sandrinha. representada. Ah, que lindo! Eu O sou livro tem fã, uma Sandrinha aqui. eu sou fã. E essa é Inclusive, uma caricatura minha linda, maravilhosa. Aliás, duas é, já. Eu amo de paixão. inclusive a Sandrinha foi uma das consultoras de conteúdo do meu livro, né? Quando eu estava escrevendo o livro, eu mostrei as tirinhas para ela e ela deu o ok.
É verdade, eu lembro disso, Rodrigo, lá no consultório de É, Floripa, né? é uma outra novidade que tem na segunda edição, né? Uhum. Ah, que agora aqueles autistas famosos que tem no final do meu livro, agora eu botei eles Uhum. coloridos. É, para tirar dissociar desse Nossa, que negócio aí de que maravilha. azul é a cor do autismo. É, tem o onda azul, o humor azul, mas Uhum. eu falando com alguns autistas adultos, né? Tem aqueles que. Ó, A Greta, Anthony Hopkins. tem Márcio que você representa aí, Rodrigo. Ele tem uma frase que é inspiração para o Onda Azul, que é Ondas são brinquedos de Deus, que ele é um surfista, Tem Mars aqui, ó. é, nossa, a gente tá. Eu tô ansiosa para receber essa segunda edição. Já vou fazer meu pedido e já prometi um presente para um menino que eu tenho que comprar para ele, que é professor de um aluno meu, de um paciente meu. Vou comprar um para ele também. Ó, tem gente Ah, pedindo caricatura aqui, Rodrigo. Depois vocês entram em é. contato com o Rodrigo aí para pedir as caricaturas. Ah, sim. Eu tô fazendo uma promoção aí no Instagram de caricatura. Isso, a Pessoal, Andrea falando aqui, ó. Quem tiver cadastrado naquele programa Eu Faço Cultura, dá para adquirir o livro de graça. Dá para ó, resgatar o livro de graça no Eu Faço Cultura. que legal, Rodrigo. Pessoal, o Tá Rodrigo, encontrando ele tem aqui aqui. umas pessoas que. Ah, ó, a André me falando para pegar o livro pela plataforma, que é gratuito. Legal. Pessoal, o Rodrigo, ele tem aqui, tá aqui o Instagram dele, né? Ó, Evidente, o Tramontismo. Aqui tem todas as informações para compra do livro, pedidos de caricatura, né, Rodrigo? Você continua trabalhando nessa pandemia aí, tá em casa, mas tá fazendo o seu trabalho ainda, né? Então Isso, tá fazendo no computador. tudo aí no Instagram dele, é só procurar que vocês vão encontrar. Rodrigo, Isso. olha eu aí na telinha do computador dele. É, eu tô vendo a live aí no computador também. Legal. Rodrigo, a gente vai começar aqui o encerramento, porque já está quase Isso, fechando essa uma é horinha, né? verdade. Ela fecha automaticamente, né? Ó, a Andrea está dizendo aqui que o governo paga ao Rodrigo direito e os beneficiários ganham pelo programa do governo. Direto. Legal, né, Rodrigo? Isso. Como são importantes esses apoios que os gestores, que o gestor público oferece, né? Que são, eu não estou encontrando a palavra, mas assim, são recursos que proporcionam acessibilidade para quem não Isso. poderia estar pagando, né? É Então, bem assim, isso, recurso. exatamente. É por isso também que eu me despertou essa vontade de entrar para política. Não é para eu ficar rico, né? É Uhum. justamente para ter mais recursos para fazer esse trabalho. Poder, em vez só. É, como eu digo, não adianta eu ficar aparecendo na televisão como um autista que desenha bem e, pô, ter lá um autista no sertão, um autista lá na zona rural, que não tem acesso a autista na favela, que não tem acesso a essa mesma oportunidade que eu tive. Perfeito, Rodrigo. Eu acho que é isso que vem. Esses recursos públicos, eles são para isso, né? E as políticas públicas precisam usar desses recursos públicos para que essas ferramentas todas que já existem sejam acessíveis. Então, a gente está falando de acesso direto para quem não tem recurso É isso. financeiro, ou para quem precisa de uma adequação, uma sistemática que é Sim. diferente do que, digamos assim, é considerado padrão para muita gente, mas alguns ainda não têm acesso. Por Sim. exemplo, o intérprete de Libras hoje, ele é critério básico em todos os eventos, né? A gente teria que Uhum. ter, inclusive, aqui na nossa live, mas infelizmente a gente não tem esse recurso ainda. Então, assim, os Pois recursos é. precisam ser usados para esses acessos, para a população mais vulnerável ou que não tem recurso financeiro, ou para essa população que tem uma distinção no seu jeito de pensar, de vir, nas suas condições, para poder ter acesso a tudo, né? A questão da acessibilidade. É, exatamente. As mesmas oportunidades para todos, A mesma. independente da sua condição. Perfeito, Rodrigo. Rodrigo, a gente está
quase estourando o nosso tempo aqui. Você quer deixar Sim. alguma mensagem? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para o Rodrigo? Como o tempo é curto, eu vou citar aquela. Como o tempo é curto, eu só vou citar aquela frase lá que eu te ouvi falando na sua palestra também. É, Autismo não é um rótulo. Autismo é passaporte. é isso É aí. uma coisa que não é algo que prende a pessoa dentro de um padrão. É justamente algo que ajuda a pessoa a conhecer a si mesma e ter essas outras oportunidades. Encontrar. Até por isso que eu falei que eu sou exemplo de autoconhecimento, né? Uhum, uhum. Em vez de eu focar só naquilo que eu sei fazer, eu também resolvi prestar atenção naquilo que eu não sei fazer. E aceitar que eu não sei fazer essas coisas direito. E buscar. Aquilo que eu não sei fazer, eu preciso de um apoio, preciso de um. Como tu disse, desses recursos. Uhum, perfeito. Eu digo que É, não é um rótulo, mas é um passaporte, porque assim é daqui que a gente vai buscar possibilidades, buscar recursos, buscar alternativas. É daqui em diante que a gente pode ir além, né, Rodrigo? É por isso que eu sempre falo isso, assim, é um passaporte mesmo, né? Precisa ser. até ia citar aqui, né, rapidinho. Uhum, Por exemplo, o Milton, um outro autista lá do projeto da Andréia, ele conseguiu o uhum, primeiro emprego dele lá no Outback. Só que ele trabalhou como auxiliar de cozinha, ajudando a preparar os ingredientes dos alimentos. Pô, agora uhum. se ele fosse um garçom, por exemplo, se ele fosse um gerente, pô, provavelmente ele ia surtar, ia pedir demissão na primeira semana. É Se ele, verdade. mesmo ele trabalhando em cozinha, ele teve alguns episódios lá que, inclusive a Juliana, a diretora lá do Outback na época, contou. Mas é isso, ele trabalhando lá nos bastidores, ajudando a preparar os alimentos, lavar as louças, ele se encontrou lá. Uhum. E foi aí que teve uma adequação para aquilo que ele poderia oferecer, né, Rodrigo? E que É era muito. exatamente isso, né? Uhum. A pessoa carregar o peso que ela aguenta. Exatamente, exatamente. Ou isso tinha que ser para todo mundo, né? Para todos Com nós, certeza. para todos nós, nossa produtividade ia ampliar, nossa felicidade seria bem maior, nosso prazer de fazer as coisas, né? E, enfim, tem uma frase do Boaventura de Souza Santos que eu adoro essa frase, Rodrigo. Comentei ela com você hoje, né, na nossa Uhum. conversa. A gente conversou hoje um pouquinho pelo WhatsApp, eu comentei ela contigo, assim, ele tem uma frase que diz assim, lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem e lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. Eu vejo ela muito relacionada à questão de políticas públicas, porque é uma luta, né, Rodrigo? E ao mesmo Uhum. tempo ela Certeza. traz uma conquista para tanta gente, gente que nós nem imaginamos, né? É. A gente só tem Rodrigo, a crescer. exatamente. Rodrigo, eu quero te agradecer demais por participar aqui com a gente. Vou deixar essa live salva no nosso IGTV, tá? Ali do Onda Azul. Tem alguma mensagem final aí, Rodrigo? Não era só isso mesmo. Obrigada mesmo. Bastante força, bastante coragem, muita felicidade que você alcance muitos e muitos objetivos aí nessa nova jornada, né? Bem Eu já voltada. alcancei muitos. Eu sei, que bom. Eu fico feliz, muito feliz por você. Uhum. Beijo, gente, beijo grande. Obrigada por todos que participaram. Vou colocar aqui no nosso IGTV essa live de hoje. Rodrigo, beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.